Olá, você está na TV Câmara, eu sou Matheus Camargo e esse é o Com a Palavra. Nosso convidado de hoje, nosso entrevistado, é o novo comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, com sede aqui em São José do Rio Preto, o Tenente-Coronel Luiz Roberto de Oliveira Vicente. Muito obrigado pela presença, Coronel. Coronel, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o senhor passou a infância onde? O senhor é natural de onde? Olha, eu nasci em Pedranópolis, mas eu vim aqui para Rio Preto muito novo. Eu vim com 2 anos. 2 anos. Então já estou aqui há bastante tempo. Bastante tempo. E como é que era esse Rio Preto na época que o senhor passou a infância aqui? Olha, eu fui criado no bairro Boa Vista. Boa Vista. Então eu conheço muito bem essa parte aqui central da cidade e tenho amizades desde a infância e tenho até hoje com pessoas que moravam e ainda moram ali na Boa Vista. Sim. E a cidade era pacata? Como é que era em termos de criminalidade? Que o senhor se lembra da época que era criança? Sim, eu me lembro até que nós brincávamos naquela época, não tinha esse negócio de ficar só no celular, né? Sim. E nós brincávamos muito na rua. Sim. E inclusive até tarde da noite a mãe ficava brava. E a hora que terminava a brincadeira, que hora que era? A hora que passava a cavalaria. Certo. Nós tínhamos naquela época, estou falando em coisa de 1980, mais ou menos, Perfeito. 79, 80, 81, e tinha a cavalaria. Então, quando nós escutávamos a cavalaria chegando, era sinal que falasse, olha, agora é hora de dormir. Hora de... Acabou a brincadeira, né? Acabou, é hora de dormir. Acabou a brincadeira. Desde cedo o senhor se interessou pelo mundo militar, pelo mundo da polícia, ou não? Como é que foi esse chamado? Olha, eu não tenho ninguém Da família? Na família militar, a não ser um tio que já faleceu, que ele foi, na Segunda Guerra Mundial, participou da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, Certo. mas foi como voluntário e depois ele aposentou como o 3º sargento do Exército. Fora isso, eu sou o primeiro da família a vir. Confesso que não tinha esse objetivo quando era criança, não. Mas aí, alguns amigos que na época estavam estudando para prestar o vestibular da Academia do Barro Branco. Eu gosto muito de judô, tinha um amigo meu que treinava judô, que ele entrou e ficou me incentivando a entrar também. Aí eu fui me despertando a vontade de entrar na Academia do Barro Branco, de entrar na Polícia Militar, e acabou dando certo. Naturalmente foi... Isso, eu prestei o vestibular em 1984, e em 85 já comecei o primeiro ano da Academia do Barro Branco. Na opinião pessoal, bem particular do senhor, se a gente pudesse elencar umas 3 características, umas 3 singularidades de um policial militar, uma pessoa que quer ser policial militar, às vezes um jovem que está nos assistindo, quais seriam? A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é gostar, e tem que gostar muito. Porque quando você entra na Polícia Militar, você passa, é uma profissão diferente. Sim. Não é como você vai trabalhar numa empresa, volta e pronto. Não, você é policial militar 24 horas por dia. E mesmo se você sair da Polícia Militar, por acaso, por um motivo ou por outro, você sair, você ainda vai ser, se acontecer uma coisa com você, não vai sair o fulano de tal, vai sair esse PM. Entendi. Faz isso. Então, fica é um carimbo, vinculado, um carimbo. É um carimbo que não sai nunca mais. E por ser uma profissão que exige demais, né, o policial ele trabalha de dia, de noite, a dedicação tem que ser muito grande. A primeira coisa é gostar demais. Entendi. Né? Tem que gostar demais, senão... Eu dou aula, por exemplo, para os alunos quando estão começando, né, estão entrando na polícia, eu costumo dizer para eles assim, olha, quem aqui se apaixonar pelo que faz, vai ser feliz. Quem estiver aqui só porque não encontrou nada melhor, vai passar 30 anos sofrendo. Sim, né? sim. Porque a gente costuma trabalhar 30 anos para poder se aposentar. Perfeito. Então, gostar muito seria a primeira coisa. A segunda coisa é a pessoa não pode ter nenhum desvio de conduta. Né? Não pode ter nenhum traço na personalidade de desonestidade, esse tipo de coisa. Porque senão a vida dele vai ser curta dentro da polícia. Né? A nossa corporação é a corporação que mais expulsa, é a corporação que mais... rigorosa. É a organização que é mais rigorosa, que corta na carne. Basta você olhar o Diário Oficial do Estado de São Paulo, todo dia a Polícia Militar manda 4, 5, 6 para a rua. Então, nós somos rigorosos nos desvios de condutas. Tem problemas aí? Tem. Claro. Nós somos uma corporação de 100 mil homens e mulheres. Claro. Então, é impossível você não ter problemas no meio de 100 mil homens e mulheres. Sim. Mas a nossa apuração ela é rigorosa e é implacável. A pessoa que entra
na polícia com más intenções, é questão de tempo para ela sair. Ela vai ser expulsa. Mais dia, menos dia, ela será expulsa da polícia. Então, esse seria o segundo ponto. Segundo ponto. E o terceiro, o que é? O que a polícia militar faz mais? É proteger as pessoas. Certo. Então, a pessoa tem que ter aquela vocação de se doar, né? Perfeito. A polícia militar é a única instituição onde a pessoa literalmente dá a vida por alguém que ela nem conhece. Certo. Só para você saber, somente no estado de São Paulo, cada ano morre de 100 a 120 policiais militares defendendo a população. Isso não costuma ser tão divulgado, veiculado pela... Às vezes fala assim, não, a polícia que mais mata. Não, nós não somos a polícia que mais mata. Nós somos a polícia que mais morre. Mais morre. Entendeu? Não tem polícia no mundo que morra 120, 110, 120 policiais por ano. Então, nós somos a polícia que mais morre pela população. E é sempre defendendo a população. Por falar em população, coronel, como hoje o senhor avalia, nessa trajetória ao longo da carreira na PM, a relação da população com a PM? Como a população hoje em dia confia mais na polícia? Como que o senhor avalia isso? Olha, é interessante isso aí. A gente vive uma dicotomia, né? A população, nós somos o último recurso de muita gente. Sim. Né? Muita gente. Nós não somos um país rico. Sim. A maior parte da população é de pobre. Sim. E o pobre, nós estamos 24 horas por dia para atendê-lo. Então, as pessoas ligam o 90 para tudo. Para tudo. Não é só quando está acontecendo o crime. Sim. Qualquer problema, liga o 90. Liga lá. Tá? Então, na verdade, nós somos talvez a última opção, ou às vezes a primeira opção, né, para muita gente. Então, nós sabemos disso. E a pessoa, ela pode até não gostar da polícia, mas ela quer a polícia pertinho dela. Pertinho dela, entendi. É interessante isso. É bem interessante mesmo. Mas eu tenho visto que, diante de tantos problemas, tantas dificuldades, muita gente está acordando para isso. Fala, poxa, mas espera um pouco. É que a notícia ruim, ela vem demais, né? Sim. Então, se um policial faz uma coisa certa, 1000 coisas certas, normal, não fez mais que obrigação. Se ele faz uma errada, sai na primeira página, sai em tudo. Então, quer dizer, o que passa para a população é que parece que... uma coisa negativa. É negativa. Só que ela sabe quando precisa, somos nós que estamos lá. Sim. Então, muita gente já está começando a perceber isso. Até eu vi uma imagem outro dia na internet. Um policial foi abordar uma pessoa e essa pessoa partiu para cima dele. Sim. E a população ajudou a imobilizar o agressor. Eu falei, poxa, finalmente graças a Deus, alguém está começando a se tocar. Porque, veja, se nós damos a nossa vida para defender a sua, por que você não pode ter essa contrapartida de ajudar se eu tiver em dificuldade? Entendeu? Com certeza. Eu espero, e não estou falando mais nem como policial, porque eu, em breve, vou me aposentar e não estarei mais à frente dessa situação, dessa luta. Mas como cidadão mesmo, se eu estiver passando na rua e ver um policial sendo agredido por um delinquente, eu vou ajudar o policial. E não por ser policial, por ser cidadão, por defender a população de bem, por defender o que é certo. É impressionante, mas as pessoas, quando vê o policial em dificuldade, poucos se dispõem a ajudar. Aí você fala, poxa, mas caramba, eu dou a minha vida por essa pessoa e ele não pode nem me ajudar em nada. Não fazer nada. Mas eu acredito que devagarinho essas coisas começam a mudar. Nós, a Polícia Militar, tem um foco muito voltado para a polícia comunitária, a polícia dos direitos humanos. Sim. Nós somos o primeiro a defender os direitos humanos. Ninguém antes de nós. Sim. Então, quando a população começar... acho que começar não, já está entendendo. É que, na verdade é preventivo, né? Para justamente não ter o crime, né? Para evitar o crime. Né? Exatamente. Nós tivemos, por exemplo, vou dar um exemplo, nós tivemos manifestações aqui com 17, 18, 20 mil pessoas. Certo. Então, aquela imagem da polícia repressora, sim, que vai lá para jogar bomba, bala de borracha e sim, tudo mais, nós tivemos aqui várias manifestações e nós só demos segurança
para eles, e mais nada. Entendi. Aqueles que nós pinçamos do meio Claro. foram pessoas que foram lá para baderna, para praticar atos de vandalismo. E nós pinçávamos essas pessoas para que aquelas pessoas que queriam manifestar-se civilizadamente pudessem ter o direito de fazer isso. Sim. E então eu achei que foi ali, foi uma demonstração muito clara de qual é o trabalho da Polícia Militar. Entendi. É garantir a segurança das pessoas de bem, só isso. Entendi. Recentemente aqui na Câmara, a Câmara foi palco, o senhor estava presente, e os principais PMs que se destacaram ao longo do ano receberam uma medalha. E foi muito emocionante, um PM que salvou a vida de outro. Eu gostaria que o senhor contasse essa história, que foi bastante emocionante naquele dia. Inclusive, naquele momento eu tomei a tribuna para falar, para explicar, e vou repetir agora. Por favor. O soldado Pantaroto, ele estava de serviço, ele estava com a sua moto, depois de uma atividade física, estava voltando para o quartel para se trocar e trabalhar. Perfeito. E ele derrapou com a moto e bateu atrás de um caminhão e se machucou muito gravemente. Muito gravemente. Sim. E aí logo em seguida chegou um soldado, outro soldado com a viatura, o soldado Júnior. E ele teve assim aquele feeling, porque geralmente o que as pessoas falam? Ó, não toque. Não mexe. Não mexe, chama um resgate, espera o SAMU ou alguém Enfim. especializado. Mas nem sempre essa é a melhor alternativa. Certo. Né? Eu não te falei, mas eu trabalhei 13 anos no Corpo de Bombeiros. Então eu tenho curso de resgate, sou instrutor de resgate. Socorro. Eu tenho até especialização nos Estados Unidos sobre isso. Então, a gente pede para a população não mexer, porque pode piorar. Claro. Mas quem tem o conhecimento, você sabe, fazendo uma análise primária, uma análise secundária da vítima, Qual que é a gravidade fala, do olha, acidente? não dá para esperar. Tem horas que a vida, viver ou morrer, é questão de segundos. Segundos, é um fio, né? Exatamente. Então, ele falou, nossa, está muito grave, não vou esperar. Colocou na viatura e correu para o hospital. Certo. Eu ouvi a comunicação e fui para o hospital. Acabei chegando lá até primeiro que ele. E lá já tinha uma equipe médica esperando. Então, eu tenho certeza absoluta que o soldado Pantaroto, ele não morreu. Primeiro pela ação do Júnior, que foi rápido e chegou ao hospital muito rápido. Segundo, porque ele foi muito bem atendido lá. Tinha 9 médicos em volta dele. E eu estava assim, a 2 metros acompanhando. E ele chegou lá, eu vi a pressão dele abaixando, o batimento cardíaco dele baixando. Vamos perder o colega. Fiquei triste. O pessoal já preparando o desfibrilador, para usar o desfibrilador. E eu falei, puxa, Deus, não permita que ele vá. Aí o médico mandou colocar mais adrenalina e aí, de repente, o batimento dele começou a subir e a pressão dele começou a subir. Só de falar eu arrepio. Falei, graças a Deus, ele não vai. Foi muito emocionante o dia da entrega da medalha. E agora o que está bacana é que ele foi, assim, o médico chegou a falar que ele estava tetraplégico. Falou, olha, nós temos um caso que o cara está tetraplégico. E ele agora já está andando. Ele está fazendo a fisioterapia, mas ele já está andando, entendeu? Então, eu acho assim, muita fé em Deus e assim, que operou esse milagre com ele. Porque eu vivi muitos casos desses, de socorrer uma pessoa para o hospital, e quando você chega e você começa a ver que a pessoa está em choque, não tem respiração, o batimento vai caindo, a pressão vai caindo, você fala, vai morrer. E estava aquele quadro, e de repente, assim, acho que Deus falou, não é tua hora. Vamos segurar o colega. E aí ele voltou. Foi muito bacana aquilo lá. Bacana isso. Coronel, eu vou pedir que o senhor espere um momentinho, nós vamos chamar um breve intervalo. Depois, no segundo bloco, nós vamos falar sobre essa revista que fala do Jubileu de Ouro do batalhão, mas isso aqui a gente vai guardar para o segundo bloco. Com a palavra vai dar um breve intervalo e nós voltamos já com o Coronel Vicente. A Câmara é a sede do Poder Legislativo, a Casa de Leis de município. Também conhecida como a Casa do Povo, é onde são elaboradas e decididas as leis que formam as principais regras de convivência da nossa cidade. É na Câmara onde estão os vereadores, e são eles que decidem, aprovam as leis e representam os interesses da sociedade. Em São José do Rio Preto, a Câmara possui 17 vereadores.
O comando da casa é escolhido por votação dos próprios parlamentares a cada 2 anos. O Poder Legislativo é dirigido pela mesa diretora, composta pelo presidente, vice, primeiro, segundo e terceiro secretários. Os vereadores da Câmara Municipal fiscalizam as ações do Poder Executivo e votam as leis que geram regras locais. Decidem sobre o orçamento do município e as normas de ocupação urbana. Definem também a denominação de ruas e analisam as despesas de cada uma das secretarias municipais. Debatem os assuntos de interesse da sociedade e cobram resultados do prefeito. Fazem cumprir a lei orgânica, conhecida como a Constituição Municipal, que é o conjunto de leis que regem o município. A Câmara possui comissões permanentes, responsáveis pela discussão de diversos assuntos: finanças, obras, educação, meio ambiente, planejamento, saúde, esporte, cultura, justiça e muitos outros. Por meio da TV Câmara, a população fica por dentro de tudo que é discutido dentro da Casa de Leis. A TV entrou no ar oficialmente no dia 19 de fevereiro de 2002. Hoje, tudo o que acontece na Câmara e na cidade pode ser visto na tela da TV Câmara, o elo entre o Legislativo e os munícipes, proporcionando acesso integral ao que os vereadores pensam, falam e votam. A TV Câmara cobre temas de interesse público e educativo, com programas de entrevistas, debates e informativos. A TV é uma ferramenta da publicidade ao cidadão, um dos princípios do poder público. A história de personagens políticos, questionamentos, leitura dos diferentes pontos de vista estão em programas como Questão de Ordem, Câmara Cidadania, Fique por Dentro, Identidade Feminina, Você Conhece e Câmara Notícias. As sessões ordinárias, extraordinárias e solenes são transmitidas ao vivo, com reapresentação em horários alternativos. Toda a programação é transmitida pelo Canal 4 da NET e em breve em sinal aberto e digital. TV Câmara 13 anos. Verdade, cidadania e transparência no canal do Legislativo. Estamos de volta com a palavra. O convidado de hoje é o Tenente Coronel Vicente, que é o comandante do 17º Batalhão da PM aqui de São José do Rio Preto. Coronel Vicente, como é que a gente pode fazer um panorama hoje em dia das drogas? O senhor tem um trabalho de muitos anos de combate às drogas. É um problema de polícia ou é um problema social? Definitivamente não é um problema de polícia. Até gostaria que fosse um problema de polícia, porque estaria ao nosso alcance resolver. Veja, nós temos aí dados crescentes, e aí a pessoa vai pensar, não, mas o tráfico está crescendo? Não, o tráfico não está crescendo. O que está crescendo é o combate ao tráfico. Há 3 anos, quando o Coronel Azor me trouxe para Rio Preto para ser coordenador operacional, e já falou, olha, o nosso foco agora é o combate às drogas. Por quê? Eu costumo dizer que as drogas, o tráfico de drogas, é o pai e a mãe de todos os crimes. É muito difícil você prender alguém que não esteja ligado direto ou indiretamente às drogas. Só que isso definitivamente não é um problema de polícia. Se fosse, nós prendemos quase 3 mil pessoas por ano. Sim. Só esse ano, a Polícia Militar aqui em Rio Preto e região já prendeu mais de 6 toneladas de drogas. E isso é um saco sem fundo. Sim. Mas por quê? Porque o consumo não diminui. Então o que gera tudo isso são os consumidores, são os usuários de drogas. E hoje, quando você pensa em usuários de drogas, não são esses andarilhos que andam pelas ruas usando crack, não. São em todas as camadas sociais. Quando nós fazemos uma campanha, a gente chama de campana, quando nós começamos a investigar um local que está um ponto de venda de drogas, a gente fica abismado. Para a gente ali de bicicleta até de carros importados. A clientela é extensa. É extensa, né? Então, como você vai ficar enxugando gelo a vida inteira, né? Cada vez mais aumenta. E o que acontece? A sociedade precisa refletir sobre isso. Não deixar por conta da polícia, sempre da polícia. E polícia sempre polícia militar, né? A gente, quando fala em polícia, lembra sempre de polícia militar. Eu acho bom isso, porque mostra a nossa importância, a importância que nós somos para a sociedade.
Mas veja, quando se fala em drogas, não vamos pensar só em maconha, crack, cocaína, já começa pelo álcool. Né? O álcool. É impressionante o número de menores hoje bebendo, usando bebidas alcoólicas, inclusive dentro da residência. Dentro de casa, de uma forma Então, desenfreada. Se os pais não estão conseguindo segurar os seus filhos nisso, nem dentro de casa, imagina fora. E não adianta o pai deixar por conta das autoridades, de juiz, de promotor, de polícia. Gente, eu tenho uma filha de 15 anos, a minha filha não bebe e não vai beber. Não adianta, não bebe e não vai beber. E é assediada. Minha filha com 15 anos, os amigos, as amigas, elas vão às pai, mas todo mundo bebe. Eu falei, todo mundo não, você não bebe. Então, eu como pai, eu fiscalizo mais do que ninguém. Minha filha, eu vejo a hora onde ela vai, com quem vai, a hora que chega e principalmente com relação a esse problema de bebida e com relação a esse problema de drogas. Então, eu acho assim que os pais, de uma maneira geral, estão muito desleixados na educação dos seus filhos. E aí Deixaram depois para a não adianta escola, chorar. deixou para a polícia tomar conta. Só que aí depois não adianta chorar. Ou vai buscar o filho na cadeia, ou vai na cadeia visitar o filho, ou vai enterrar. Como nós vimos aí, menores exagerando no uso de bebida alcoólica, depois pegam seus carros potentes por aí, aceleram, bate, morre. Como nós tivemos casos que morreu menino novo, recentemente conhecido. Morreu o menino, morreu a namorada dele. Enfim, até quando vai acontecer isso? Eu acho que se os pais, principalmente os pais, não tomarem a sua posição e não fiscalizar, e não orientar, e sobretudo dar exemplo aos filhos, fica difícil. E quase sempre, o que mais assusta nesses casos, que a maioria são de famílias ditas esclarecidas, de gente que tem acesso a estudo, não é só, então, principalmente da bebida, não é só um problema da periferia, é um problema dos condomínios, não é? Exatamente, é isso que assusta mais, né? Então, a pessoa de periferia que não tem outras opções de vida, vai beber, acho engraçado, não sei. Mas, gente, eu vejo pessoas de classe alta que tem tudo que você imaginar, melhor estudo, melhor moradia, melhor escola, assistência médica. O pai dá tudo e vai para a bebida, sabe? Então, nós precisamos dar exemplo a essas pessoas. O pai e a mãe estarem juntos, e não negligenciar na educação dos filhos. Dentro desse mesmo assunto, que é quase que naturalmente, cabe a discussão da redução da maioridade penal. Como é que o senhor se posiciona a respeito desse tema? Bom, como cidadão, não vou nem falar como comandante da Polícia Militar, como policial militar eu vejo todos os dias menores dando risada na nossa cara, porque sabe que nós prendemos, levamos para a delegacia, eles vão embora. Aqui já teve um caso de um menino ser preso 3 vezes no mesmo dia por tráfico. Ele sai dando risada, falou, vamos logo que meus clientes estão esperando. Tá? Mas vou falar como cidadão. Eu sou favorável como cidadão à redução da maioridade penal. Por quê? Eu vivo isso, eu vejo. Falar, olha, mas coitadinho, não tem discernimento. Coitadinho para quem não lidar no dia a dia com pessoas daquele naipe. Não é coitadinho não, ele mata você facilmente. Então, se isso fosse uma coisa, olha, nenhum país do mundo adota isso. Pega os países mais desenvolvidos do mundo e vê se tem essa palhaçada de só com 18 anos. Ele pode votar com 16 e não pode ser preso com 16? Sim. Ele tem discernimento para votar e não tem discernimento para obedecer às leis? Sabe? E o principal, esses menores viraram, assim, soldadinhos do crime. Tá? O traficante, hoje quando você sai pelas ruas, você dificilmente vai ver maior dom, assim, vendendo. A maioria são menores. Porque sabe que não vai ser preso. Não, a gente prende todo dia. Não passa um dia que nós não prendemos, na verdade chama apreensão. Apreensão, né? De 2, 3, 4, 5, 10. Né? Já chegou o caso aqui, nós prendemos mais de 20 num dia. Mas o que acontece? Quando muito ele fica, fica preso ali na hora, no outro dia apresentado ao juiz, geralmente ele já é liberado ali mesmo para os pais. Sim. Mas que ele fique um ou 2 dias. Mas ele não fica apreendido por muito tempo. Porque apenas crimes violentos, como roubo, estupro, homicídio, que o menor acaba ficando internado mais tempo. Por tráfico, não tem jeito. Por tráfico, ele não fica mesmo. Aí vem aquela história, quem vem primeiro o ovo ou a galinha? Então, peraí, mas se é assim, então eu vou precisar de milhares de penitenciários para colocar esses menores por tráfico? Mas aí eu pergunto, será que se eles soubessem que iriam para a cadeia, eles estariam vendendo tão facilmente? Eu já ouvi depoimentos vários
de meninos com 16, 17 anos, eles falando assim, não, a gente faz porque sabe que não vira nada. Entendeu? Então isso é um convite, na verdade é um convite para que esses jovens de 16, 17 anos continuem praticando. Entendeu? Eu sei que essa é uma comparação um pouco cruel, mas como é que vai Rio Preto no mapa da segurança pública comparada com outras cidades do mesmo porte? Nossos números são bons, nossos números são... Olha, recentemente o governador esteve aqui e deu entrevista e falou assim, olha, aqui está maravilhoso. E de fato está. Se você for comparar estatística de São José do Rio Preto com cidades de mesmo porte, um pouco maior, nós estamos muito melhores, mas muito melhores. Não é um pouquinho só não, muito, muito melhores. Aí você pergunta, a que se deve isso? Eu acho que é um contexto de fatores, né? Rio Preto é uma cidade que não tem favela, tem boa assistência médica, tem baixo índice de desemprego, uma cidade boa para se ver. Certo. Mas, sem dúvida nenhuma, a ação da Polícia Militar nos últimos anos tem contribuído sensivelmente para essa melhoria. A gente acompanha, eu sou um paranoico com estatísticas, eu sei as estatísticas na ponta da língua dos últimos 10, 12 anos. Né? Então, às vezes, por exemplo, você vê uma comparação, jornais maldosos, fala, olha, aumentou 15% o roubo em relação a esse mês com o mês passado. Sabe o que eu falo? Vamos fazer o seguinte, vamos comparar com 10 anos atrás. Vamos comparar com 10 anos atrás. A verdade é que aqui em Rio Preto, hoje, nós temos índices criminais melhores que 7, 8 anos atrás. Imagina 7, 8 anos atrás, como a população era menor, como a cidade era menor, como a frota de veículos era menor. Entendeu? E hoje, com o mesmo número de policiais, tá? Com o mesmo número, não aumentou nenhum. Se bobear, diminuiu. Mas o efetivo com o mesmo número, apenas trabalhando de uma forma mais eficiente, mais focada, a gente conseguiu chegar a esses números. E não por acaso, os nossos números de produtividade são muito altos. Né? Veja, nós até 2011 prendíamos 1.500 pessoas por ano. Tá? Agora nós prendemos 3.000 por ano. Nós prendemos quase 300 pessoas por mês. Se ele fica ou não na cadeia... Não, aí é do sistema judiciário. Aí não cabe à Polícia Militar. A nossa obrigação, não interessa se eu prender um ladrão e no dia de amanhã ele está solto. Eu vou prender de novo. Certo. Tá? Infelizmente, essa questão da legislação precisa ser repensada. Certo. Isso precisa ser repensado, porque se você falar, mas peraí, você prende 3.000 por ano, onde coloca isso? O CDP aqui cabe 1.700, está com 1.800. Sim. Mas a velocidade que ele sai também é muito grande. É quase, eu acho que é maior que a velocidade que nós colocamos na cadeia, eles saem. Mas assim, Rio Preto é privilegiado. Nós tivemos, há quase um ano, nós não tínhamos um latrocínio, que é o crime mais grave, que é o roubo seguido de morte. Quase um ano nós não tínhamos nenhum. O ano passado nós tivemos 2, prendemos os dois autores. Esse que houve, prendemos em flagrante. Então, até esses crimes graves, quando a gente não consegue evitar, a gente dá uma rápida resposta e prende a pessoa em flagrante. Nós não temos quadrilha em Rio Preto, nós não temos assalto a banco em Rio Preto. Você fala, dificilmente você vê, hoje tudo quanto comércio, tudo tem câmeras. Dificilmente você vê uma quadrilha entrando com arma longa, assaltando, não tem, entendeu? E você sabe que corre no meio da bandidagem, a gente que lida com isso sabe, eles falam assim, o jargão do malandro, né? Bem que falaram que aqui na área do 17 é embaçado. Por quê? Porque aqui a gente está em cima, fica no calcanhar. Botou a cara, a gente prende mesmo. Já tá em cima. Quando a gente vê uns roubos assim, em supermercado, em posto de gasolina, sabe? Até uma vez eu estava num programa e falei assim, olha, tá vendo esses dois aí? Nós vamos prender ele uma semana. O repórter duvidou. Falou, olha, vou cobrar, hein, coronel? Eu falei, pode cobrar. No outro dia eu liguei para ele, falei, já estão presos. Já estão aqui. Já estão presos. Nós temos um serviço de inteligência da Polícia Militar muito forte, muito atuante. Quando nós queremos, nós sempre queremos prender os ladrões, mas quando nós temos notícia de um crime, o nosso serviço de inteligência já vai lá, olha a câmera,
olha assim, a estatura do bandido, já corremos Tipo nós temos o Fotocrim, nós temos o nosso próprio banco de dados, e a gente já procura identificar quem pode ser e já vamos atrás. Então, quer dizer, questão de dias nós prendemos os autores, não tem dificuldade. Coronel, conversando com o médico Eleusis Paiva recentemente, ele me falou que se um médico ficar 5 anos sem se aprimorar, sem fazer cursos, essas coisas, é o equivalente a um médico de 40, 50 anos atrás. Tamanho as novidades no ramo da medicina. Igual um médico da Idade Média. Ele me falou. Na PM, com que frequência um bom policial tem que fazer curso, tem que se aprimorar? O senhor, a gente sabe que tem vários e diversos cursos, inclusive fora do país. Com que frequência um bom policial tem que se aprimorar? Olha, nós temos assim, a pessoa, ela terminou o curso de soldado, o curso de oficiais, ela se forma, ela está apta para trabalhar. Perfeito. Depois, no dia a dia, nós temos os estágios de aperfeiçoamento, nós temos os treinamentos, as tropas mais especializadas têm mais treinamento, e também, assim, o grande treinamento, o grande ensinamento é a própria atividade fim. O dia a certo? dia, né? Agora, sem dúvida, nós estamos sempre mandando policiais para fazer cursos, para trazer novidades, né? Eu sempre gostei muito, quando eu me formei, eu fui trabalhar no Corpo de Bombeiros, eu fiz 1 ano de especialização no Corpo de Bombeiros e depois eu fiz curso e me tornei instrutor de todos os cursos que existem no Bombeiro. Eu sou instrutor de mergulho, de salvamento em altura, salvamento terrestre, de resgate, enfim, esse curso que você falou, eu fiz um curso em Houston, no Texas, que foi um curso de salvamento em altura. E aí lá a gente viu, né, o que é uma diferença de equipamentos. Entendi. Aqui a gente fazia loucuras com equipamentos bem diferentes do que eles têm lá. Mas eu vou te falar uma coisa, nessa época eu estava no bombeiro lá, né, e a gente via o seguinte, que eles eram muito ricos em equipamentos, em viaturas. Só que o ser humano, eu acho que o nosso... A nossa inteligência emocional, o material humano nosso é melhor. Nós, por incrível que pareça, nós somos mais aguerridos que eles. Somos mais fraquinhos, mas somos mais aguerridos, sim, sabe? Sim. A gente realmente dá a vida. Né? O que eu percebi lá é uma preocupação exagerada com a segurança. Entendi. E nós aqui, nós temos essa preocupação, mas o espírito de salvar, ele é mais forte. Supera. A preocupação com o próximo é maior que a preocupação consigo mesmo, entendeu? Entendi. Esse ano, estamos terminando o Jubileu de Ouro do 17º Batalhão. Eu vou deixar essa última pergunta, na verdade, para o senhor babar ovo na criança e falar um pouco, na verdade, dessa revista e do trabalho hoje do 17º. Foi feito esse material especial, uma revista, sim, comemorando os 50 anos do batalhão aqui em São José do Rio Preto. Batalhão. E o senhor teve a felicidade de estar no comando dele durante isso aí não dá para programar, né? Então, não se programa coisa de 50 anos, mas eu tive o privilégio de estar justamente no comando do 17º Batalhão, nessa data tão simbólica que é o Jubileu de Ouro. Então, eu fiz questão de registrar, fazer uma revista como essa, para você tentar registrar um pouco da história do que foi e do que é o 17º Batalhão, né? No Rio Preto tem o privilégio de ter o melhor batalhão do estado de São Paulo. E eu digo isso assim, baseado em dados. Recentemente houve um ranqueamento em todo o estado de São Paulo. Nós temos cerca de 120 batalhões. E nisso você pode colocar até a rota, a famosa sim, rota no meio. Os BAEPs, Batalhão de Ações Especiais de Policiamento. Sabe, o 17º Batalhão então, tem uma produtividade maior que todos. Nós ficamos em primeiro lugar em produtividade. Em primeiro lugar, sim, número de pessoas presas. Sim. Número de pessoas presas. E olha que nossa cidade não é tão grande. Né? Veja, se fosse comparado com Ribeirão Preto, que é maior, Campinas, São Paulo, Santos, sim, teoricamente, os batalhões lá tem mais criminalidade. Certo. Tem mais matéria-prima. Certo. Né? Vamos dizer assim. Sim. E nós aqui ficamos em primeiro nesse ranqueamento. Então, eu fiz questão de colocar aí um pouco da história de Rio Preto, do 17º Batalhão, pessoas importantes que já passaram pelo batalhão, sim, que se dedicaram, enfim, uma forma de materializar uma história tão bonita de um batalhão tão importante e de uma cidade importante como São José do Rio Preto. Aqui nós temos vários fatores favoráveis para que tenhamos aqui uma vida boa, mas com certeza nenhuma, com certeza absoluta, a segurança vem, assim, acho que talvez em primeiro lugar.
Eu converso com pessoas de fora, às vezes a pessoa daqui de dentro, que mora sempre daqui, vê uma notícia de um crime Negativa. e fica espantado. Olha, nossa. Ou vê na televisão uma coisa que acontece, tipo, na favela do Rio de Janeiro, acha que acontece aqui, entendeu? Aí quem vem de fora fala, poxa, mas essa cidade é uma maravilha. Tudo organizadinho. Né? Então, a verdade é essa. Criminalidade zero é utopia. Existe o crime desde que existe o ser humano. Nós nunca vamos chegar a zero. Mas os índices que nós temos hoje são índices bem razoáveis. A criminalidade, nós temos o controle da criminalidade aqui. Eu digo isso porque acontece um crime que chama atenção, em muito pouco tempo nós resolvemos. Você deve se lembrar aqui, por exemplo, um caso que chamou atenção aqui, aquele assassino de travestis. Sim. Que numa noite ele matou 2 e baleou outros 2. Sim. Em 60 horas nós prendemos o autor. O autor. Resolvemos isso em 60 horas. Teve um outro caso de uns moleques lá, mataram um coronel da aeronáutica, não sei se você se lembra. Em 48 horas nós prendemos eles. Então a Polícia Militar aqui é eficiente. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. E não sou eu, Coronel Vicente, é toda uma equipe. Né? No nosso batalhão não tem eu, no nosso batalhão só tem nós. É uma equipe fabulosa de pessoas dedicadas e que tomam assim, como questão de honra, defender a população, combater o crime, e o resultado é isso que vocês todos estão vendo por aí. Para encerrar, Coronel, a gente pede que os convidados sempre deixem um lema de vida, um lema, uma frase que o senhor gosta de pensar sempre, para se motivar, para ter um bom trabalho. O senhor poderia deixar um lema para o nosso telespectador? Olha, eu me sinto uma pessoa vencedora. Tudo que eu quis na minha vida, eu briguei e consegui. Então, o que eu posso falar para as pessoas? Que acredite primeiro em si mesmo. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, nós nunca seremos ninguém, nós nunca vamos conseguir nada, sabe? Então, primeiro é acreditar em si mesmo. Ter a autoconfiança e falar, não, eu vou conseguir. Porque aí você já tem meio caminho andado. Então, eu posso falar assim, acredite na sua capacidade, que você vai conseguir alcançar seu objetivo. Muito obrigado. Com a palavra de hoje fica por aqui. Eu sou Matheus Camargo. O entrevistado de hoje foi o Tenente Coronel Vicente, que é o comandante do 17º Batalhão da PM aqui de São José do Rio Preto. Você está na TV Câmara, o canal do Legislativo.